Muito obrigado, Rafa. Um ótimo dia para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado aqui o Liga Open Innovation Summit. E quero começar também com um agradecimento especial ao Dimitris Oliveira, presidente da Atento Brasil, por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco a visão dele sobre o que é tendência em Customer Experience. A Atento é uma referência global de gestão de relacionamento com o consumidor, está presente em 13 países, com mais de 150 mil colaboradores. A gente teve a chance de trabalhar juntos no Atento Next, que é o programa de aceleração da Atento Brasil, e eu fiquei muito impressionado em como que inovação e tecnologia está presente na pauta de todas as áreas, de todas as frentes da Atento. As conversas que a gente teve com o Maurício, com a liderança da Atento, com o Dimitris e com toda a equipe, era sempre num nível muito alto, uma barra muito alta, né, e com uma preocupação muito clara de oferecer a melhor experiência para o cliente. E Dimitris, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, esse foco em Customer Experience já era uma tendência bastante forte, né, ele ganhou ainda mais relevância desde o início da pandemia, com a digitalização das experiências, com novas formas de relação com o cliente, com o consumo, né? E para a gente começar aqui, eu queria ouvir um pouco na sua visão, como que a pandemia ajudou a acelerar esse tema? Legal. Bem, primeiro, bom dia, Daniel. Bom dia a todas as pessoas que estão conectadas com a gente. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela gentileza. Prazer estar aqui com vocês, cara. Tem feito um trabalho junto com vocês aí, acho que eu espero que ao longo do nosso bate-papo a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Deixa eu ir direto à tua pergunta, né? Eu queria dividir a resposta em duas partes. Eu queria dividir na nossa visão a experiência do consumidor e a experiência que as empresas, que são os clientes que a gente atende. Na verdade, a gente interage no mercado, representando diversas marcas e logos, fazendo a interface com os consumidores. Como você comentou, a pandemia trouxe uma série de mudanças nos hábitos de consumo, nosso consumo, né? Nós como consumidores. E isso a gente notou não só pelo canal de atendimento digital, mas também pelos canais de vendas de todas as marcas que a gente atua, né? Algumas mais que outras, segmentos mais que outros, mas em geral a gente notou isso em todos os clientes. Do ponto de vista de consumidor, acho que é uma mudança importante e, na verdade, acelerada, que é o consumidor olhando mais a perspectiva da experiência, né? Menos conexão com a marca e mais conexão com a experiência que a marca proporciona, né, dentro do processo como um todo. Dessa forma, a gente viu nativos digitais acelerarem ainda mais a sua demanda por canais digitais e os migrantes digitais acelerarem sua migração, muitas vezes por necessidade, né? Os canais digitais eles se tornaram uma parte integrante da jornada de experiência dos clientes. E isso ele traz intrinsecamente uma demanda pela melhor experiência, independente da jornada e do canal. Ou seja, o consumidor ele de fato valoriza mais a experiência com a marca e não necessariamente só o canal específico, né? E com isso, na nossa visão sob a ótica do consumidor, o consumidor acaba dando preferência às empresas que souberam se reinventar rapidamente diante das dificuldades todas impostas pela pandemia, né? Não foram poucas, foram muitas, e as marcas que reagiram melhor a isso e provendo e focando a experiência do cliente, do consumidor, elas levam uma vantagem em relação às outras marcas competidoras no mercado. Isso sob a ótica do consumidor. Sob a ótica das empresas, na nossa visão, a experiência, como eu disse, né, sob a ótica do consumidor, ele acaba impactando diretamente as empresas, onde as empresas não têm mais só que prover um serviço de valor agregado, um produto de qualidade a um preço competitivo e justo na ótica do consumidor, mas se preocupar com a experiência completa em toda a jornada de relacionamento entre o consumidor com a marca. Acho que isso é uma latente hoje e essa é uma mudança que aconteceu e a gente não deve ter nenhum processo de regressão nesse sentido. As marcas que já tinham uma estratégia de experiência do cliente e inclusão de canais digitais aceleraram e as que não tinham passaram a incorporar esse tipo de estratégia dentro ou tipo de canal ou experiência dentro da sua estratégia, na estratégia de transformação. Acho que um bom exemplo disso são os restaurantes de luxo.
A gente não imaginava que fosse ter restaurantes inseridos no mundo digital, com compras através dos apps que tem no mercado, com experiências diferentes para os clientes, olhando sob a perspectiva digital. Acho que isso é um exemplo bom de segmento que até então não tinha muita necessidade de se inserir e durante a pandemia tiveram que repensar. Em todos esses casos, o consumidor, junto com as marcas, ou as marcas junto com os consumidores, estão buscando melhor experiência, né? Melhor experiência para a marca e melhor experiência para o consumidor final e, portanto, uma curva de eficiência de custos diferente. Então, para fechar, acho que o nível de maturidade digital das empresas mudou bastante, e isso tem sido fundamental nesse processo. E para a gente aqui na Atento, estar inserido na estratégia, na discussão com os nossos clientes, tem ajudado muito a gente trabalhar esse relacionamento com consumidores e levar um atendimento diferenciado para as marcas que a gente representa. Legal, muito interessante essa perspectiva, Dimitris, dessas duas visões, né? Da ótica do consumidor e da ótica das empresas. E pegando um gancho com isso, né? Você falou que os consumidores eles estão dando preferências para marcas que reagiram melhor, ou que estavam melhor adaptadas, ou se adaptaram melhor a essa relação de experiência de ponta a ponta ali. Isso implica em trazer novos modelos de atendimento, novos modelos de relacionamento com o consumidor, né? Como que esses novos modelos estão impactando os consumidores, Dimitris? E na sequência, assim, o que você enxerga como os próximos desafios, né? O que está por vir para melhorar essa percepção de valor, para aprimorar ainda mais essa experiência? Claro, vamos lá. Eu sempre acredito e sempre acreditei que o cliente, o consumidor sempre escolhe quando e como, portanto, o canal que ele quer ser atendido. E eu acho que isso ficou, e eu acredito muito que isso ficou mais latente dentro do processo todo de inserção de novos canais. Quando você vai para o mundo digital, mais e mais a gente, né, junto com os clientes, na verdade, a estratégia dos clientes é colocar a empresa 24 horas disponível para o consumidor. O canal digital permite isso, né, que você tenha transações independente de hora e tipo de contexto. Então, esse é um negócio que veio e acelerou. E com isso, os consumidores acabam exigindo ainda mais valor e buscam propósito das empresas nessas relações, né? A preferência por canais, ela ainda continua na nossa visão, dependendo do contexto. Então, por mais que tenha aumentado as transações dentro dos canais digitais, em situações complexas ou quando o contexto demanda maior empatia, o canal humano é muitas vezes priorizado. Acho que o canal humano tem uma pergunta constante que a gente recebe se a tecnologia vai substituir o ser humano na integralidade. E eu vi participei de um debate há uns 6, 8 meses atrás com uma professora do MIT e perguntaram para ela se a inteligência artificial substituiria os humanos e quando, né? E ela fez Cara, ela falou uma coisa muito interessante na minha concepção. Ela disse o seguinte, que a diferença da inteligência artificial do ser humano é que a inteligência artificial ela é ciência e o ser humano é ciência mais arte. Então, ela julgava pouco provável em que a ciência poderia comer, né, ou substituir a arte, que é o que eu acredito para o atendimento humano. Então, situações complexas, onde existe maior empatia, seguramente nós vamos ter pessoas com melhor capacitação, melhor qualificação, com um espectro de conhecimento maior do que as tecnologias. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, mesmo os canais digitais, com o advento da inteligência artificial, serviços de cognição, tem aumentado a demanda por humanização dos canais digitais. Então, a gente tem aplicado diversas disciplinas aqui dentro da companhia em transformar os canais digitais em mais humanos, né? O processo de navegação, tornar ele mais próximo a uma interface humana, justamente para criar um conforto maior para a utilização e aderência dos consumidores a esses canais, né? Para não ser um negócio muito script, né, linear, que a gente consiga ter interações diferentes dentro desses canais. E por fim, o consumidor sempre vai ter a preferência de escolher o canal de acordo com o seu contexto, né? A gente o Brasil é 220 milhões de habitantes, a gente tem diferença social muito importante na nossa pirâmide, tem pessoas mais familiarizadas, menos familiarizadas com a questão digital. Então,
Então, as marcas, de forma geral, se preocupam, os nossos clientes se preocupam muito em atender os públicos com as suas preferências. Então, eu acho que esse é um caminho em que a gente olhou por todo esse processo. O que eu acho que vem pela frente, que é o seu segundo ponto? Acho que tem uma questão de hiperpersonalização. Acho que a gente saiu lá atrás do marketing one-to-one, depois a gente abriu para o marketing de massa, a gente voltou. Acho que a hiperpersonalização é um negócio importante. E aí, os serviços de entender consumidor, toda a parte de analytics, toda a parte de serviços cognitivos, eles passam a ser fundamentais no processo de entendimento de comportamento, não só do lado da gente aqui, mas também dos nossos clientes, porque tem a relação direta com os consumidores. Então, a hiperpersonalização é algo que é um desafio e tendência, é saber quem é o Dimitrios, quem é o Daniel, quem é cada um e como é que a gente se comporta, dependendo do contexto. Existe um conceito interessante que chama segmentação por contexto. Então, eu, por exemplo, viajando a negócios, eu posso ter um tipo de contexto, viajando pessoa física, eu tenho outro contexto. Então, a hiperpersonalização vai permitir essa segmentação baseada em contexto, que eu acho que ela é fundamental. Tratar as jornadas e não os canais, que é a experiência, eu acho que esse é outra tendência, desafio. E o uso de motores cognitivos e inteligência artificial cada vez mais de forma humanizada dentro dos canais digitais, que extrapolando e integrando ainda mais os canais humanos com os canais digitais, quando a gente olha a humanização na jornada como um todo. Então, eu diria que esse é um pouco do comportamento e os desafios com hiperpersonalização, tratar a jornada e não canal, e o emprego de tecnologia cognitiva, transformando a experiência entre canal digital e humano de uma maneira com menos rupturas, né? Que ela seja mais transparente ao longo de toda a jornada. Diminuindo as zonas de atrito, no final das contas, é isso, né? Perfeito, faz todo sentido. E eu gosto muito da visão que você colocou de que o consumidor ele sempre vai ter a preferência de escolher ali o seu canal de acordo com o seu contexto, do seu momento na jornada. Muitas vezes as marcas elas têm uma perspectiva de elas escolherem o canal de acordo com o que é mais conveniente para ela, o que é mais fácil para ela, e não necessariamente ela vai priorizar a experiência, né? E quando a gente olha para frente, esses insights que você trouxe de hiperpersonalização, segmentação por contexto, tratar a jornada, né, adequar o canal ao momento certo, tudo isso vem carregado, óbvio, de muita tecnologia para conseguir implementar e fazer todas essas coisas acontecerem em escala, né? Eu queria que você falasse um pouco de como essas tecnologias como inteligência artificial, analytics, data science, como que essas tendências e as tecnologias elas impactam hoje as empresas, os consumidores e como vocês estão vendo essas tecnologias nessa jornada? Isso é um ponto super importante, Daniel. Assim, de novo, eu vou olhar sobre a perspectiva do consumidor e das empresas, né? Sobre o consumidor, e aí eu me coloco como consumidor, a experiência, ou CX, que a gente chama, né, o Customer Experience, na nossa visão, ele tem 3 grandes pontos. Primeiro, eliminar os atritos, né? Segundo, que a jornada seja fácil e rápida, ou seja, jornada fluida, né? E a terceira, que a gente consiga, dentro dessa experiência, prover encantamento. Portanto, maior fidelidade à jornada, maior fidelidade à experiência e, consequentemente, maior fidelidade à marca, né? Então, eu acho que essa é uma inversão. A gente via muito no passado consumidores muito conectados com as marcas, ainda existe, e claro que o posicionamento de marca é sempre importante, o que ela prega, se ela é uma marca consciente, se está dentro dos conceitos de ESG, tudo isso é parte. Mas, do ponto de vista do consumidor, tem um elemento agora que e vem crescendo, que é a questão da experiência em toda a interação com a marca, que é fundamental no processo, além de todos os atributos que eu mencionei relacionados à marca. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A jornada tem que ser sem atrito, fluida, fácil e rápida e que gere encantamento. Os consumidores são mais exigentes com agilidade e personalização no atendimento, né? E tem sido cada vez mais, os canais digitais propiciam isso, que você se autentique, entre autenticado, já leve histórico, consiga, em muitos casos, usar predição para esse tipo de situação e até se antecipar às necessidades dos clientes. O autoatendimento se tornou bastante usado, né, em função de tudo que a gente viveu. Então, mesmo para os migrados digitais, essa experiência ela foi melhorada em muito e quebra a barreira de preconceitos ou pré-definições que tinham os consumidores em relação aos canais de autoatendimento. E
de novo, os consumidores sempre buscam né, resolver seu problema de maneira muito rápida, né, ser assertivo. Então, toda aquela história de a gente resolver no primeiro contato, ele continua cada vez mais latente. E a tecnologia espera-se que ajude a gente, e consequentemente os nossos clientes, a endereçar esse tipo de situação. Então, isso sob a perspectiva do consumidor. Nas empresas, o uso massivo de dados e análise preditiva para identificação de nível de estresse, consumidor insatisfeito, antecipar tendência, metodologia de venda, prever churn, essas coisas todas elas são parte da estrutura de tecnologia. Eu não vejo, por mais modelos preditivos que tivesse no passado, é difícil imaginar que era possível prever, e as empresas previam, né? Mas prever com o nível de sofisticação e precisão que essas novas tecnologias com analytics e motores machine learning permitem a gente fazer nesse momento, né? Esses insumos permitem traçar estratégias e gerar insights, né, para, de forma, voltando na hiperpersonalização, permitir que o consumidor seja tratado de maneira única, né? Esse é o trabalho todo que a tecnologia deveria permitir. E num custo de atendimento bastante razoável, não é simplesmente botar tecnologia para subir o custo de atendimento, é o contrário, né? Você racionaliza o custo de atendimento com uma melhor experiência ao cliente. E com isso, eu acredito muito que vai acontecer, são as alavancagens dos motores de predição, porque é basicamente a antecipação das necessidades dos consumidores. Isso ainda é usado em baixa escala. Eu acredito muito que esse negócio ainda vai ganhar atração, que a gente trabalhar o contato, evitar o contato, se antecipar e ser proativo, cada vez mais proativo na relação de necessidade com os consumidores. Então, toda a parte de motor de inteligência artificial, os machine learnings, os analytics, data science, o nome que a gente quiser colocar aqui, deveriam estar a favor em trabalhar 100% do tempo suportando essas demandas dos consumidores, e é assim que eu tenho visto isso evoluir. Perfeitamente. E a próxima pergunta que eu tinha aqui pega bastante o gancho com o ponto que você tinha falado, Dimitri, que eu gostei muito, já até anotei aqui para a gente usar, que é a questão que a inteligência artificial é ciência, e o ser humano ele é ciência mais arte, né? E a gente queria explorar um pouco aqui, além da tecnologia, né? Que outras dimensões a gente precisa considerar nesse ecossistema, nesse contexto todo da experiência do consumidor? Cara, Daniel, esse meu histórico de trabalho basicamente é no mundo de tecnologia, né? Então, fui desenvolvedor, um desenvolvedor muito ruim de software, mas eu fui. Razão pela qual eu desisti desse negócio, tem gente muito melhor que eu. Mas, cara, uma das coisas que que eu fazia, e eu posso, nesse aspecto, criticar, é que a gente desenvolvia sistemas baseados na visão da engenharia, né? Boas arquiteturas, etc. Mas a interface, ela não era, no meu tempo, não era a coisa que a gente mais se preocupava. Quando a gente vem para esse mundo atual da interação, da experiência, a tecnologia está aí e ela é acessível. A gente pode discutir investimento e tempo, mas todo mundo tem acesso às tecnologias, seja por plataformas pagas, seja por open source, a gente tem acesso à tecnologia, né? Então, o que diferencia a tecnologia de uma empresa pequena de uma grande é a capacidade de investimento e o tempo, mas não tem um diferencial nisso. Então, na nossa concepção, o diferencial está na forma que a gente usa os canais e da forma que a gente desenha os canais sob a ótica de diálogo com o consumidor. Para isso, a gente criou disciplinas aqui dentro, disciplinas humanas que estão sobre a tecnologia. Então, a gente criou uma área que a gente chama de laboratório de linguagem, que a gente chama LUI, que é Language User Interface, que é uma área em que tem pessoas da área de humanas, né, psicólogos, neurocientistas, etc., pessoas que entendem a linguagem humana e ajuda a gente, junto com a área técnica, a moldar toda a parte de script e toda a parte de interação dos diálogos com esse viés mais humano e menos tecnológico, né? A tecnologia é fundamental, não pode falhar, mas o que a gente tem aprendido é que a forma com que a gente aborda o consumidor ela é determinante para a credibilidade do canal e consequentemente, para atender a necessidade naquele canal, transacionar e resolver o problema do cliente naquele canal. Então, a primeira disciplina que está desconectada de tecnologia que a gente criou foi a parte de linguagem. A segunda
é entender comportamento de consumidor. Então, a gente criou uma área de consultoria em CX, em CX, onde a gente faz o que a gente chama de Journey Mapping, Journey Planning, onde a gente entende o as-is atual sob a ótica do consumidor e não sob a ótica do canal, do atendimento, a experiência do consumidor. E depois a gente faz qual é o planejamento para aquela jornada ser mais fluida, mais rápida, mais intuitiva, mais cognitiva e, portanto, ser mais resolutiva. Então, acho que essas são duas dimensões que a gente criou, humanas, que elas não são tecnológicas, mas que contribuem muito junto com o pessoal de tecnologia para que o canal seja melhor utilizado e a experiência seja melhor. Com isso, a gente traz uma necessidade de equipes capacitadas para toda a companhia e a cultura de inovação, ela começa, junto com o trabalho que a gente tem feito com vocês aqui, a gente começa a ecoar de uma forma diferente toda a questão de inovação dentro da companhia. Legal, muito legal conhecer por dentro aí como vocês têm abordado essas questões de linguagem, jornada, experiência do consumidor, porque de fato acho que esse é o grande desafio que a gente tem para costurar todas essas coisas, né? A tecnologia, como você falou, ela é acessível, obviamente que demanda tempo, demanda investimento, mas se a gente está falando de colocar o consumidor no centro, né? A tecnologia ela não pode estar no centro, ela tem que servir para amarrar todas essas coisas, e isso começa por fora, né? Isso começa olhando para as pessoas. E falando, chegando aqui, olhando agora um pouco mais para dentro da Atento, né? A gente acompanha que a Atento está numa jornada bastante forte de inovação nesses últimos anos. É um grupo, como eu falei, que é referência global nesse tema, e o Brasil, especialmente, é bastante protagonista dentro do grupo. Eu queria ouvir de vocês como é que tem sido essa trajetória do Hub de Inovação da Atento, e esse movimento pioneiro, né, com o ISO 56002. Cara, você conhece a gente aqui, né, Daniel? Você e o pessoal da Liga, né? E tem ajudado bastante a gente, tem sido super parceiro na gente. Esse é um caminho longo e duro, né? Eu estava mais cedo hoje falando no Movimento Mulher 360, eu estava falando sobre a jornada de diversidade que a gente tem aqui dentro, super importante, e eu conecto muito diversidade com inovação. Eu não acredito em inovação sem diversidade, diversidade no sentido mais amplo. E é uma jornada também. Então, nós somos uma empresa que tem no core um tipo de serviço mais tradicional, e a gente tem, por uma questão de mercado e por uma série de mudanças de hábito, por todo o movimento de mudança de hábito de consumo, né, de nós como consumidores, a gente precisa reposicionar a organização. Então, a gente tem feito um trabalho grande e inovação é o caminho para isso. A gente conseguiu se certificar com ISO 56002, né? A gente fez esse processo em 2020, que é voltada à inovação, à gestão da inovação. A gente fez a recertificação agora em 2021, então a gente continua garantindo que o que a gente fez em 2020 segue em 2021. Esse é um processo que anualmente a gente vai ter que passar por ele e é super importante. Nós somos a primeira empresa no nosso setor no mundo com esse selo, 56002, então, consequentemente, no Brasil, nós somos a primeira. É interessante essa certificação, certificação por certificação é verdade, mas é interessante porque a ISO ela olha várias dimensões de governança e processos que a gente tem. Então, a certificação nos coloca com um pouco mais de assertividade, o caminho que a gente está seguindo é o caminho correto, né? Não dá para ter certeza nunca, porque os caminhos eles vão se mudando, mas pelo menos o norte, com a certificação, garante que a gente está indo para o caminho certo como a companhia, né? Trouxe novas práticas que a gente não tinha, a gente teve que se preparar para essa auditoria, então a gente teve que mudar muita coisa aqui dentro. E ela, como ela atua na gestão da inovação, ela trouxe uma perspectiva diferente para a gente de como olhar a questão da inovação aqui dentro. O próprio aceleradora que a gente criou surgiu a ideia lá de trás nesses processos. Com o Hub, a gente tem um programa que chama Atento Ideias, que é uma plataforma gamificada aberta aos colaboradores, é o que a gente chama de inovação aberta, né, o Open Innovation, onde a gente abre a gente está rodando agora um piloto, né, um MVP com 500 funcionários, onde a gente abre para captar ideias e fazer gestão dessas ideias para esse público. Então, isso é super legal, porque saem coisas ali que a gente nunca tinha imaginado.
A gente desenvolveu uma metodologia própria chamada de Brand Persona conversacional, que está muito associado ao que eu comentei do laboratório de linguagem. É uma metodologia proprietária e a gente desenvolve ela com uma equipe de semiótica e linguistas da PUC. A gente fez um trabalho junto com a PUC para criar a metodologia que ajuda a gente naquele processo de não só da consultoria na jornada, mas principalmente na questão do uso da linguagem a canais não voz, portanto, humanização. Então, a gente fez um trabalho com o pessoal de semiótica e linguística da PUC, e a gente criou nossa própria metodologia voltada à Brand Persona. Adicionalmente a isso, a gente tem alguns assets que a gente está desenvolvendo. A gente está desenvolvendo a gente chama de Data Ocean, que é um Big Data grande, respeitando todas as questões de LGPD, mas a gente acredita que mais e mais essa empresa precisa ser direcionada por dados, as decisões, então a gente tem feito um investimento importante. A gente botou o método ágil em vários pontos da empresa, então a gente tem os squads de inovação, mas a companhia inteira tem metodologia ágil cada vez mais sendo empregada dentro da companhia. A gente está com parcerias grandes com os provedores de tecnologias, como o Google e Microsoft, e a gente tem Atento Next, que a gente pode falar um pouquinho, que acho que é outra grande mudança de fase nossa aqui e quebra de paradigma nesse sentido. Pô, legal. E é super importante essa perspectiva, porque é uma coisa que, inclusive, a gente abordou bastante no Summit do ano passado, e nesse certamente isso vai permear as nossas discussões, de que a inovação, como a gente tem falado aqui, que a inovação ela tem que ser tratada como disciplina mesmo, né? A gestão da inovação tem que ser tratada como disciplina dentro das corporações, e não como iniciativas isoladas, né? A gente precisa que isso esteja permeado em todas as frentes da corporação e que a gente tenha aqui um portfólio de ações e de atuação que vai se complementar. A gente sabe que inovação é muito sobre risco, sobre tentativa, erro, aprendizado, né? E se a gente não tiver espaço para múltiplas frentes e múltiplas áreas da companhia inovarem, a gente certamente vai ter mais dificuldade de conseguir colher de fato bons resultados, né? Vai ser mais aquele voo de galinha, aquele innovation washing que a gente fala aqui. E acho que o espírito do que você falou tá bem por aí, né? A gente vê a inovação permeando todas as frentes da corporação e tratando isso como uma disciplina de gestão mesmo. Isso eu acho muito interessante. Exatamente. Então, já pegando o gancho do que você falou, Dimitris, acho que seria muito legal se a gente pudesse falar mais aqui sobre o Atento Next, né? O Atento Next para a gente está sendo uma experiência muito legal, né? De poder olhar para startups dentro dessa jornada com quem mais entende de tecnologia dentro dessa jornada. Então a gente se desafia aqui, né, falando pelo lado da Liga aqui, a subir a barra todos os dias dentro desse tema, e a gente pôde aprender muito com vocês nessa trajetória. E eu queria ouvir sobre a perspectiva de vocês. Como é que o Atento Next, para quem está assistindo a gente, é um programa de aceleração da Atento. E eu queria ouvir um pouco de vocês, como é que está sendo essa experiência. Conta um pouco mais para a gente do Atento Next. Claro, vamos lá. Primeiro assim, cara, eu já disse isso em outras oportunidades, acho que a gente foi muito feliz em ter vocês nesse processo aqui, Daniel. Acho que a gente não teria chegado nos resultados no tempo que a gente chegou. A Atento Next a gente lançou em dezembro do ano passado, então ela é relativamente nova, praticamente um bebê ainda. Mas teve um trabalho gigante de vocês em ajudar a gente a estruturar esse processo, e o que, na minha concepção, tem sido uma surpresa bastante positiva para a companhia, né? E ele mexe na cultura da companhia, que eu acho que é a parte mais desafiadora num processo de inovação, né? É muito fácil falar de inovação, mas é muito difícil executar a inovação quando você precisa mudar. Quando você nasce com um DNA no mundo mais dos born digitals, né, na nova economia, talvez seja um pouco mais fácil, né? Ainda tem desafio ali, eu conheço algumas empresas, mas tem desafio. Quando você vem de uma empresa que tem um legado, a inovação ela tem um trabalho inicial de resistência muito grande. E você comentou aí, que eu vou aproveitar, sobre a questão de falhar rápido, né? Fail fast, né? E uma das coisas que a gente tem que trabalhar aqui dentro, tem trabalhado, é a cultura de possível errar e não tem problema em errar, desde que a gente resolva rápido e não erre de novo onde a gente errou.
Errar é parte do modelo de aprendizado. E esse é um trabalho gigante de mudança cultural que as pessoas não acreditam em primeiro momento que isso é possível. Então, a gente lançou a Atento Next em dezembro do ano passado, vocês nos ajudaram. É um programa de aceleração de startup, na parceria com a Liga. A gente teve na primeira rodada, e nós estamos na primeira, foram 257 startups no programa. Delas, a gente selecionou 4 que a gente está acelerando. São 4 em 4 modalidades, né? A primeira, a gente está olhando a parte de agentes virtuais, né? Não agente virtual tradicional como a gente tem aí, mas agente virtual com uma capacidade associada à gestão de conhecimento, knowledge management, embutido em inteligência artificial. A gente busca olhar com a perspectiva de elementos de disrupção da cadeia, que eu acho que isso é importante, olhar para frente. Então, essa é a primeira vertente que a gente trabalha com as startups. A segunda é a inteligência artificial em si, aplicada de maneira transversal, não necessariamente só no atendimento, tem muita oportunidade em outras coisas aqui dentro para a gente olhar, e a gente tem feito isso. Análise de perfil de consumidores, já que a gente é uma empresa de relacionamento, de CX, a gente precisa entender consumidor para ajudar os nossos clientes nessa conversa. Os nossos clientes são especialistas em consumidores, a gente é um trabalho grande interno de se manter alinhado e próximo dos movimentos que nossos clientes fazem. E minha expectativa é que a gente no futuro possa, inclusive, estar à frente alguns passos em determinados pontos sobre a perspectiva de perfil de consumo. E, por fim, automação de processos. São os 4 grupos, né? Agentes virtuais com gestão de conhecimento, inteligência artificial, perfil de consumidor e automação de processos. Os MVPs ou POCs, eles estão dando alguns resultados já, e a gente já começa a discutir rollout para algumas outras operações dentro da companhia. E a gente, acho que tem um ganho bastante importante aqui, dentro desse processo todo, que é o ganho de maturidade na cultura de inovação. Quando a gente lançou, tinha muita dúvida se a gente conseguiria fazer isso. Tem uma mudança de processo importante nossa, porque a gente tem que respeitar, e acho que vocês falaram bastante isso para a gente, sobre respeitar o tamanho das startups, cara, ter velocidade diferente. A gente ainda sofre um pouco com isso, a gente é grande, tem os processos nossos burocráticos, mas a gente tem criado os caminhos curtos para isso. Mas tem sido uma jornada muito interessante nesses 9 meses em que a gente lançou o programa e que a gente tem acelerado as 4 companhias. Então, chegou a estar se preparando para a segunda rodada, espero que a gente consiga ter o mesmo nível de tração e sucesso que a gente teve até agora. Então, é um momento aqui de agradecer vocês, de maneira mais ampla, né, e pública, agradecer todo o trabalho de vocês na estruturação do projeto junto com a gente, que na minha concepção tem sido bastante positivo nos resultados que eu tenho visto e na forma que tem mudado a organização internamente. Legal, que legal. Putz, a gente fica super feliz de fazer parte dessa trajetória. E ficamos super animados de já conseguir ver resultados, de já conseguir ver essas coisas acontecendo. A gente está caminhando aqui para a reta final, para a nossa reta final aqui, Dmitry. Tem uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui no evento antes de encerrar, que é: se você tivesse um desejo para fazer para o gênio da lâmpada aqui da inovação, que tipo de solução, tecnologia, ou mensagem, o que você achar mais relevante aqui, você pensaria para transformar o cenário aqui de Customer Experience? O que você imagina que seria um game changer aqui que você gostaria de ver funcionando, que você gostaria de pedir para o gênio? Essa é uma excelente pergunta. Vem muitas coisas à minha cabeça, mas eu vou ficar em parte do que eu já coloquei aqui, que eu acho que é um desafio, que é a questão de garantir que a tecnologia permita que as jornadas sejam de fato fluídas e sem atrito, e que elas sejam empregadas na sua capacidade plena e que a gente consiga integrar os mundos não voz e automáticos com o mundo humano, permitindo que as pessoas se foquem onde elas realmente agregam valor e que as interações de baixa e média complexidade sejam automatizadas e o ser humano se foque nas especialidades e na arte, que foi o que eu comentei. É isso que eu gostaria que a tecnologia permitisse que a gente um dia capturasse e melhorasse a vida das pessoas. No fim das contas, Daniel, o que eu gostaria muito, cara, é que a gente, como companhia, tivesse condição de mudar a vida das pessoas. E eu acho que a tecnologia é um elemento impulsionador importante para que a gente consiga levar uma oportunidade diferente para as pessoas que trabalham com a gente e que elas passem por aqui e saiam daqui melhores do que elas entraram. Sensacional, Dimitrios. Baita aula.
Quero agradecer novamente muito a sua participação, foi excelente ouvir a sua visão, poder aprender ainda mais com você. Novamente, quero agradecer a todo mundo que está aqui com a gente na plateia, que está conosco acompanhando de casa. Quero pedir também para vocês responderem a pesquisa que vai aparecer aqui na tela conosco. Dimitri, se você quiser fazer seus agradecimentos ali, últimas considerações. Daniel, só agradecer, cara. Agradecer a você, a todas as pessoas que estão conectadas, as pessoas que vão ver o evento depois e me colocar à disposição, cara. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria de vocês com a gente aqui. E eu estou 100% à disposição. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Show de bola, muito obrigado. Pessoal, a grade do evento está demais. Obrigado por acompanhar conosco aqui. E eu convido vocês para acompanharem conosco também os próximos painéis do Liga Open Innovation Summit, inovação com resultados reais. Obrigado ao Daniel, obrigado ao Dimitrios.